Escola Sabatina, 166 anos de história. Está começando mais um ponto de encontro de estudo da Bíblia. Como a cada sábado, nesse horário, nesse canal, a gente tem o costume de se encontrar para abrir a palavra. Você hoje também tem essa oportunidade de dividir conosco o estudo da Bíblia. Nós estamos iniciando uma nova temporada nas lições da Escola Sabatina. Você sabe que a gente usa a lição da Escola Sabatina como um guia, como referência, como um material didático para o acesso ao conteúdo bíblico. E a cada trimestre, ou seja, de 3 em 3 meses, a cada 13 sábados, a gente tem uma nova temporada, a gente muda a temática, a gente muda o foco do estudo para que a gente consiga acessar a Bíblia por completo, acessar o conteúdo pleno da Bíblia. Nós estamos iniciando nesse ponto de encontro a primeira temporada de 2019 com um tema sobre o livro de Daniel. Esse material, você sabe, você pode acessar no site da Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br. O material de hoje já está lá disponível e com certeza, se você quiser aproveitar melhor esses minutos, com esse tema nas mãos, pelo seu celular, pelo iPhone ou pelo tablet ou mesmo no computador, você vai ter mais facilidade de acompanhar toda a discussão que a gente vai conduzir aqui. Conduzir por dois amigos, com a ajuda de dois amigos que hoje dividem o ponto de encontro de estudo da Bíblia conosco, pastor Eleazar Domini, acertei? Já pastor do distrito de Inácio Barbosa, isso. Mais 10 igrejas ali. Mais 9 igrejas. 9 igrejas, 10 com Inácio Barbosa. Pai de 2 filhos. 2 meninas, a Ramá e a Isabela. Isso. Ok. E também blogueiro, posso falar assim, não? Fala pra gente aí, Eu tenho um site que eu alimento já tem uns 8 anos, chamado adventistastrinitarianos.blogspot.com.br. Ok. É um site onde a gente aborda só questões referentes à Trindade. E recentemente eu estou com um canal no YouTube chamado Fala Sério Pastor. Ok. E ali a gente vai trazendo respostas às perguntas mais diversas que os irmãos nos fazem. Eles podem mandar por vídeo ou por escrito e a gente vai colocando a resposta ali no nosso canal. Ok, então se quem está nos acompanhando agora pelas redes sociais tiver alguma pergunta sobre a Trindade ou ainda sobre uma outro pergunta tema, de olho no olho com o pastor... Pode fazer, pode mandar, manda pra gente lá. Qual é o canal? Repete aí. Canal Fala Sério Pastor. Então você vai entrar ali no YouTube, canal Fala Sério Pastor, e aí então mande a sua pergunta, a gente vai ter o privilégio de colocar no ar. Beleza, muito obrigado por estar conosco hoje, pastor Eleazar. Seja sempre bem-vindo aí, tá bom? Obrigado. Pastor Wallace, eu não vou repetir porque o Eleazar, ele aproveitou a minha fala e usou, quando ele diz assim, velho conhecido, aí ele disse velho e conhecido, né? Não é bem assim, né, pastor? Mas é um bom amigo, já esteve conosco em outros pontos de encontro, de estudo da Bíblia. Hoje, pastor em São Paulo. Qual é o campo, pastor? Qual é a região? Nós estamos na Associação Paulista Sudoeste. Ok. Cuja sede fica na cidade de Sorocaba. Ok. E pai de 2 meninas, esposo da Nívia também. Uma saudação, pastor, para os amigos internautas que estão nos acompanhando. É uma alegria, Delman, retornarmos aqui, iniciando esse estudo tão belo que é o livro de Daniel, né? Certo. Nessa igreja tão querida e amada na qual nós nascemos para Jesus aqui, né? Certo. Então, sempre é muito bom estarmos aqui juntos, partilhando a palavra de Deus. Ok, muito bem. Apresentações feitas, não vamos perder mais tempo, né? Vamos ao tema, e antes, uma oração. Pastor Eleazar. A nossa gratidão a Ti, Senhor Deus dos céus, Criador do universo e Pai de todos nós. A gratidão por estarmos aqui neste momento para refletirmos sobre a Tua palavra, refletirmos sobre a Tua grandeza e o Teu amor por nós, demonstrados através do livro de Daniel. Nós agradecemos ao Senhor imensamente por estarmos aqui e pedimos a Tua orientação nos momentos que se seguem, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Daniel é o tema do nosso estudo para os próximos 13 encontros. E hoje nós estamos iniciando a temática do livro, e o tema de hoje, da leitura à compreensão, nos ajuda a entender como foi escrito, qual foi o processo de gravação, de escrituração e de preparação do livro de Daniel. E essa introdução ela é muito importante, porque o livro de Daniel ele lança alicerces fundamentais, alicerces básicos para muitos outros temas na Bíblia. Para entender então inicialmente, essa proposta do livro de Daniel, pastor Wallace, fale um pouquinho mais sobre o foco, o centro, o objetivo do livro de Daniel para a gente. O livro de Daniel não poderia ser diferente do restante de toda a palavra de Deus. Verdade. Que de fato aponta para Cristo Jesus. Ok. Entretanto, nessa lição em especial, o doutor Elias Brasil, que foi até nosso professor, né, pastor Eleazar? Exatamente. Que privilégio, então. Professor dessa disciplina, certo. Por sinal, né, ele traz para nós aqui uma analogia muito interessante sobre aquilo que acontece no livro de Daniel e a vida, o ministério de Cristo Jesus. Certo. Não diferente, Jesus, ele conversando ali com os seus discípulos, com a sua audiência, ele pede para que nós pudéssemos examinar as Escrituras. Certo. E é bom frisar que quando Jesus disse isso, as Escrituras, naquele momento que ele se referia, era o Antigo Testamento. Do Gênesis até Malaquias. Isso, né? Ao qual Daniel compõe esse... Está dentro desse cânon, né? Exatamente. E então nós vemos ali em João 5,39, né, Jesus ele fazendo essa referência. Vamos ler então? Vamos ler. Né? João capítulo 5, verso 39. É o momento em que nós, aqui no ponto de encontro do estudo da Bíblia, acordamos você que está na audiência desse canal a nos acompanhar a Bíblia. Você sabe, nós estamos usando a lição da Escola Sabatina como guia didático à Bíblia. E não seria legal a gente fazer tudo isso sem abrir a Bíblia. Então é importante você ter a sua Bíblia agora nas suas mãos. Vá buscar, onde ela estiver. João capítulo 5, verso 39. Verso 39. Acho que podemos ler, pastor. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Correto. Então a gente observa, o autor ele dá essa introdução aqui na primeira lição do nosso guia de estudos, fazendo uma analogia a cada capítulo. Certo. Acerca daquilo que aconteceu com Daniel e os seus amigos e a vida e o ministério de Cristo Jesus. Fazendo uma relação, conforme você falou, uma analogia, uma comparação. Como foi o livro de Daniel, a vida dos seus personagens, comparando com Cristo. Um exemplo disso, nós podemos pegar ali o capítulo 3, né, por exemplo, no qual nós vemos aqui Daniel, ou os seus amigos, andando ali numa fornalha. Sim. E de repente, quando se olha ali para dentro, se percebe, tem mais alguém ali. Certo. Né? E claramente ali, então, nós vemos o Senhor Jesus. Certo. Quando ele diz que nós nunca estaremos sozinhos. Certo. Por maior que seja a dificuldade, a adversidade, o problema que nós estejamos enfrentando. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. E ali, então, ele se revela e testifica. A palavra do Senhor testifica do seu amor incondicional por nós, em meio até essas dificuldades que para o ser humano impossíveis de ser resolvidas, né? Sim, entendi. E ao longo dos demais capítulos a gente percebe também... Essa referência se repete, essa analogia se repete, né? Então é como se o livro de Daniel fosse um análogo à vida de Jesus. Seria uma comparação interessante. O capítulo seguinte, o 4, a gente vê ali o que aconteceu ali com Nabucodonosor, né? Uma demonstração clara de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Inclusive, nós lemos aqui em Daniel capítulo 4, verso 26, que quem domina é o céu. Certo. O Senhor, ele permite que A ou B assuma o poder,
mas Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que aparentemente a gente não consiga enxergar, né? Então, quando nós estudamos, e na introdução você falou bem, né, o estudo do livro de Daniel é de importância fundamental para nós, adventistas do sétimo dia. Sim. Né, o alicerce da nossa fé. Lança bases, né? Então, nós precisamos nos aprofundar nesse estudo. E quando nós lemos, então, o livro de Daniel, em oração, buscando a iluminação do Espírito Santo, podemos ver ali que o Senhor tem um plano especial para nós. Hoje o seu povo remanescente, o povo do tempo do fim, que não está isento de passar também por dificuldades, como aconteceu com o Daniel, seus amigos e todo o povo que foi levado cativo ali para a Babilônia, né? Sim. Ok, em resumo, se a gente quiser saber do que é que o livro de Daniel fala, qual seria uma resposta bem próxima, bem razoável? O livro de Daniel fala o seguinte: qual é o foco, qual é o teremos centro? Dificuldades, passaremos por aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu estou contigo. Ok, o centro, portanto, Cristo Jesus. Ok, já sabemos o centro, pastor Eliazar. Sim. Mas o centro não é tudo. De fato. Sobre a estrutura do livro, como é que a gente pode dizer de que forma esse livro foi construído, foi escrito? Existe uma estrutura, e por que ela é importante ter uma estrutura, né? Sim. Então, o livro de Daniel, ele foi escrito em basicamente duas línguas, o hebraico e o aramaico. Do capítulo 2 a 7 a gente tem ali o livro escrito em aramaico. Sim. E tem porções também escritas em hebraico. Isso se deve porque os caldeus, eles tinham como língua padrão o aramaico, né? Os judeus vinham com o hebraico, então o livro de Daniel ele vai ser escrito nessas duas línguas. Então, como os judeus estavam em cativeiro, exato, né? Então houve a influência, né? Houve a influência daqueles que dominavam, sim, né? dos caldeus sobre o povo de isso, né? 70 anos de cativeiro, não é possível que não se absorva a língua local, né? Então o povo já estava falando de fato o aramaico. Então havia essa mistura. O hebraico ele sempre foi utilizado para as leituras da Torá, as leituras, sim, diríamos hoje, as leituras bíblicas, não é? Então quando eles iam fazer na parte cultica, quando eles estavam no seu culto, eles usavam sempre o hebraico, eles consideravam a língua sagrada. E o aramaico no dia a dia. Entretanto, porções do livro de Daniel, como mencionado, foi escrita de fato em aramaico. E há uma estrutura muito interessante em que o livro é dividido. Então, nessa parte aí, do capítulo 2 ao 7, nós temos uma estrutura que é chamada estrutura quiástica. Eu até iria pedir aos amigos da mídia aí para colocar na tela. O livro de Daniel, no capítulos 2 a 7, a gente vê uma estrutura quiástica que está aparecendo para você aí, muito interessante. O que é uma estrutura quiástica? São divisões em paralelismos. Então você tem, por exemplo, aí visão de Nabucodonosor sobre os 4 reinos. Isso está no capítulo 2. Aí vem o B, Deus livra os companheiros de Daniel da fornalha, no capítulo 3. Okay. Aí vem o C, que seria o centro da estrutura quiástica. Juízo sobre Nabucodonosor, no capítulo 4. E juízo sobre Belsazar no capítulo 5. É o C. Você percebe que vai combinando C com C1. Okay. Ou seja, juízo para um e juízo para o outro. Tá, mas aí, nós temos ABC, então é uma sequência. Exato. E a gente vai ter o ABC também. Voltando. Exatamente. A estrutura quiástica trabalha nesse paralelismo. E aí você vai ter aí o B, Deus livra Daniel da cova dos leões, que vai combinar com o B1. Deus livra os companheiros de Daniel da fornalha. Okay. E aí no A, que é similar também à visão de Daniel sobre os 4 reinos, capítulo 7, vai combinar com a visão de Nabucodonosor sobre os 4 reinos. No capítulo 2. Essas estruturas quiásticas, elas são muito comuns no Antigo Testamento, principalmente. A forma como os textos eles eram escritos, em livros poéticos ou não, elas são comuns, essas estruturas quiásticas. E a gente vai ver desde o Gênesis. Tem uma estrutura quiástica que eu acho muito bonita, eu queria pedir aos amigos que colocassem também na tela. É a estrutura quiástica da criação, está lá no livro de Gênesis. E a gente tem um paralelismo muito interessante na criação do mundo. Então você vê aí, no primeiro dia Deus cria a luz. No segundo dia, ele cria as águas e faz o firmamento. No terceiro dia aparece a porção seca e o sábado. Então você vai perceber que há um paralelismo agora. O primeiro dia vai combinar com o quarto, onde ele cria os luzeiros. O segundo dia
vai combinar com o quinto. Eu queria que passasse a próxima estrutura, que fica um pouco mais clara a compreensão. Pronto, pode deixar nessa daí, que você vai perceber, primeiro combinado com o quarto, luz e os luzeiros. Os luzeiros estão para a luz. No segundo dia, firmamento, ou seja, céus e águas. No quinto dia, aves e peixes, ou para as águas os peixes, para os céus as aves. No terceiro dia, a porção seca e as frutas, o alimento. E aí no sexto dia, fazendo paralelismo, você tem os animais e o homem que vai habitar a porção seca. Essa estrutura quiástica da criação do mundo, ela tem um centro, que não tem um paralelismo, seria o sábado. Então o sábado ele vem como um centro da estrutura quiástica e sem nenhum outro tipo de paralelismo. Okay. Diferentemente do que acontece ali no livro de Daniel, onde você tem uma estrutura quiástica completamente em paralelos, inclusive o centro dela, que são os juízos de Deus sobre Nabucodonosor e os juízos de Deus sobre Belsazar. Agora, para que, e foi a pergunta que você fez, para que uma estrutura? Para que serve? Por que a gente tem que se preocupar com isso? Né? Assim, porque parecem detalhes que a gente não está preocupado em estar buscando, mas existem pessoas que estão buscando essas informações. E por que eles buscam? Então, no livro de Daniel, no capítulo 2, o verso 28. Daniel, capítulo 2, verso 28. Nós vamos dar só um tempinho para nossos amigos poderem encontrar esse texto. Daniel capítulo 2, verso 28. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, por favor, abra sua Bíblia. É o momento de você ir à palavra. Capítulo 2, verso 28. Vamos lá. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E aí Daniel dá a interpretação. Por que eu destaquei este verso? Mostra a organização e a sabedoria, soberania de Deus. Deus ele se preocupa com os mínimos detalhes. E a gente vai perceber isso no livro de Daniel, em toda a parte histórica, bem como a parte profética, a gente vai perceber a mão e o cuidado de Deus. Desde a forma da escrita, a estrutura como o livro é organizado, até as revelações mais grandiosas que o livro vem trazer, a gente percebe, há um Deus nos céus. Ele revela os seus segredos. Então, o livro de Daniel, ele já começa com esta tônica. Algumas pessoas podem dizer assim, mas um livro difícil, de difícil compreensão, profecias e animais saindo daqui e dali, e chifres, e o que é isso tudo? Calma, há um Deus nos céus que revela os segredos. É por isso que ele utiliza essa estrutura, né? Para que se haja esse estudo acurado, como nós dissemos anteriormente, para examinarmos, nos deparamos com essa estrutura que de uma forma didática nos ajuda a compreender os mistérios do Senhor. Uma estrutura de organização. Exatamente. Deus ele se preocupa com a organização, inclusive do texto, a forma como ele está disposto, a forma como os eventos ocorrem, tudo isso bem organizado como uma forma didática de apresentação do livro. Eu penso que isso revela também um pouco ou muito, não sei, do caráter de Deus. De fato. Né? Quem é Deus? Quer dizer, não é que só há um Deus no céu, nós sabemos quem Ele é. E Ele é organizado, Ele tem atenção para as suas criaturas, Ele está conosco e se importa que a gente entenda o que Ele está escrevendo, o que Ele quer para a gente. Ele utiliza-se de diversos instrumentos e ferramentas para poder fazer com que a compreensão da sua palavra se torne mais simples para nós. Sim, entendi. Uma outra característica bastante utilizada, pastor Eleazar, é a repetição, né? Sim. A gente vê que quando a gente está conversando com um pedagogo, com um professor, que a melhor maneira de poder ensinar, de poder o aluno assimilar o conteúdo é através da repetição. E em diversos momentos a própria lição traz aqui, né, essa informação para que haja esse perfil também do livro. A repetição e ampliação sempre vai ter essa estrutura de repetir e ampliar. O capítulo 2 ele vai ser repetido e ampliado, e aí no capítulo 7, capítulo 8 repete e amplia ainda mais. Então vai sempre abrindo mais e mais. Essa repetição e ampliação é um aspecto também importantíssimo. Ok, muito bom.
Legal, passou rápido, ligeiro demais. Eu não esperava que a gente tão rápido precisasse fazer o intervalo. Está muito gostoso o estudo, muito fácil. Pastor Eliazar, pastor Wallace estão conosco e você vai continuar conosco, porque a gente vai para um breve intervalo, mas em 1 minuto a gente volta. Não sai daí, eu te espero. Obrigado porque você continuou neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju nas redes sociais. Antes da gente prosseguir o nosso debate, eu queria avisar a você, avisar a toda a nossa audiência, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que se você está aqui em Aracaju, você tem a oportunidade de acompanhar os mesmos princípios que a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju luta e vive. Esses princípios também são expostos no canal da Esperança, a Rede Novo Tempo. Se você está aqui em Aracaju, é o canal 27. Se você não está em Aracaju, você pode acompanhar pelos canais de TV fechado, na NET, na Sky, né? E outras TVs TVs fechadas também. Esse canal está disponível na Oi e etc. Então, esse mesmo material que a gente está estudando hoje aqui também está sendo estudado lá na TV Novo Tempo, canal da Esperança, aqui em Aracaju, canal 27, e se você não está em Aracaju, busque no seu canal de TV fechada, aí, no seu servidor de TV, que ele vai com certeza também ter esse canal que é a TV Novo Tempo. Além disso, você pode também participar dessa mesma discussão de forma presencial, identificando uma igreja próxima ao local onde você se encontra, no site igrejas.adventistas.org. Lá você vai ter as orientações para identificar uma igreja próxima aí ao seu local, e onde você estiver, nós temos certeza, você será bem recebido e vai encontrar lá outros grupos de estudo que terão também um facilitador, um professor que estará conduzindo a discussão desse mesmo tema. Vá lá, participe, você será com certeza também muito bem recebido. Mas vamos continuar nosso estudo. Pastor Wallace, profecia é uma palavra assim que às vezes assusta as pessoas, né? Elas nem sempre entendem do que é que nós estamos falando quando dizemos que estamos discutindo uma profecia. Existem alguns modelos ou tipos de profecia e é preciso que a gente se aprofunde mais sobre esse tema. Você ajuda a gente? A profecia, ela assusta, mas ela também chama atenção. Ok, certo. Em nossas séries de conferências, se você coloca o assunto da profecia ali como tema, você vai ver que tem muito curioso chegando. Sim, sim. E aí cabe-nos, obviamente, agora poder introduzi-los, encaminhá-los na direção correta. Ok. Porque há uma grande distorção acerca das profecias, porque os métodos de estudo, como serão abordados mais para frente um pouco, na próxima lição, certo, né? No próximo dia aí da nossa lição, nosso estudo, na continuidade aí do nós debate, vamos compreender melhor isso, né? Mas eu queria convidar os nossos amigos para poderem abrir a Bíblia. Ok. Né? Nós podemos abri-la no livro de João, no capítulo 13, no verso 19. João, o Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 13, verso 19, onde nós vemos ali Jesus dando uma demonstração, uma clara demonstração do princípio, para que serve a profecia, né? Tudo bem. Então, se nós pudermos ler juntos. Eu acho que já podemos ler, né? João, capítulo 13, verso 19, amigo internauta, se você ainda não está com sua Bíblia na mão, esse é o momento, vá buscar. Durante todo o ponto de encontro de estudo da Bíblia de hoje, nós estaremos usando a palavra de Deus como base, como sustentação de nossos argumentos. Agora, João capítulo 13, verso 19. Vamos ler então. A palavra de Jesus diz: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Ok.
Aqui nós vemos Jesus fazendo uma referência, o contexto aqui é a Santa Ceia, né, o momento ali que houve o lava-pés e a traição de Judas ali. Certo. Então Jesus estava já comunicando aos seus amigos, seus discípulos, de que um dentre eles estaria o traindo. Ok. Mas Jesus não estava fazendo isso de qualquer forma, ele tinha um propósito. Certo. O propósito de que quando acontecesse, os seus discípulos pudessem crer na sua palavra. Ok. E isso ocorre em toda a Bíblia. Ou seja, na realidade, a traição que não tinha acontecido ainda, Jesus estava profetizando, né? E o motivo de ele usar a profecia é para que quando ela se cumprisse, então, aí as palavras viriam à mente, realmente ele falou, eu tenho que crer, né? Sim, se me permite, Excelência, no livro de Isaías, eu queria, se fosse possível, fazer uma leitura rápida, porque a lição ela vai abordar a questão também de profecia apocalíptica e profecia clássica. Certo. E ela vai traçar esses paralelismos, né, as diferenças entre uma e outra. E uma das características principais, como o pastor Wallace falou, dessa questão da profecia, para que a pessoa entenda quando vier a acontecer, é que a profecia do livro de Daniel, a profecia apocalíptica, ela é incondicional, ou seja, ela independe da vontade humana. Se você gostar, vai acontecer. Mas se você não gostar, vai acontecer também. Então, os eventos que são descritos no livro de Daniel, eles acontecem independentemente da vontade humana. Os reinos, eles vêm e vão. Reis são entronizados e são destronados também. E a volta de Jesus, que é prefigurada lá como aquela pedra lançada no capítulo 2, vai acontecer, quer eu goste, quer não goste. Já a profecia clássica, ela vai depender muito da resposta humana à aliança de Deus. Ela é condicional. Por exemplo, e essa aqui é uma das perguntas que eu respondo no meu canal Fala Sério Pastor. Faça propaganda. Existe morte na nova terra? Porque no livro de Isaías, no capítulo 65, vai dizer assim, a partir do verso 17, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. E aí no verso 20 vai dizer assim, a gente está falando do novo céu, nova terra, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá com 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E aí, poxa, no mesmo contexto, se você vê aqui o contexto fala do leão pastando com o boi, o lobo com a ovelha, vai ter morte, a gente entende que é uma referência ao céu, mas como assim? A vontade e o desejo de Deus é que essa profecia se cumprisse em Israel. Sim, de que entendi. o povo de Israel, obedecendo à aliança de Deus, recebesse estas bênçãos literalmente aqui na terra. Entendi. Como o povo não cumpre as exigências da aliança, aí o que acontece? Parte da profecia se projeta para o futuro e a parte, naturalmente, né, referendo-se à morte, essa parte que é óbvia, ela perde o seu significado, ela perde o seu sentido. Então, a profecia, uma profecia condicional. É uma profecia condicional. E o que o pastor Wallace abordou aqui, justamente que a profecia apocalíptica, ela independe da vontade humana, como ele bem explicou, que Jesus ele fala justamente para que quando acontecer você já entenda, ou seja, você não tem opção, vai acontecer e você precisa saber. A lição fala sobre a profecia contra Nínive. E Jonas esteve lá. E na opinião de Jonas, todo mundo ali devia perecer, porque era um povo ímpio e tal. E foi o que ele profetizou. E a vontade dele era essa também. Além disso. Depois ele subiu lá no monte e ficou lá debaixo de uma sombra esperando. Agora eu vou contemplar, né? Eu quero ver o que vai acontecer. E de certa forma ele se frustrou. Sim. Né? Porque o povo se arrependeu. Sim. E a misericórdia de Deus superabundou. Sim. Coisa que, como o pastor Eleazar bem disse, as profecias de Daniel independe. Não é o caso. O Senhor está dizendo, daqui a tanto tempo vai acontecer. Queira você ou não, esteja você pronto ou não, vai acontecer. E nós temos um privilégio, Daniel. Ok. Porque podemos dizer aí que 90% ou mais dessa profecia de Daniel já foi cumprida. Já se cumpriu. No quadro anterior foi abordado essa questão da repetição e da ampliação, os reinos que já estiveram com o controle das maiores potências mundiais, né? Ali a Babilônia, a Medopécia, a Grécia, a Roma, tudo já ficou para trás. Sim. Só está faltando um na realidade. Se nós dividirmos esse daí, Babilônia, os 5 grandes impérios aí, 80% da profecia foi embora. Diríamos que até as profecias referentes a tempo
todas elas já se cumpriram. Não tem mais nenhuma que a gente possa dizer assim, não, falta isso acontecer, precisamos de uma data para que isso ainda aconteça, né? Por exemplo, na época de Pedro, de Paulo, ainda a gente saberia que Jesus não voltaria, porque ainda tinha profecias relacionadas ao tempo que precisavam se cumprir. Certo. Não é o caso, né, como o pastor Alisson está falando. E nós não estamos tratando aqui de algo que tem como tempo uma semana, um mês ou um ano. Nós estamos falando aqui de profecias que estão sendo cumpridas há mais de 2.300 anos, que a história dá a sua chancela sobre isso. Certo. E é por isso que nós, Adventistas do Sétimo Dia, dizemos que nós estamos no fim do tempo do fim. Ou uma expressão popular, né? Nós estamos na lambuja do tempo. Ok. E tudo isso está acontecendo, ou já aconteceu, por quê? Porque Jesus disse, eu estou lhe dizendo hoje, disse na época de Daniel. Tá certo. Né, quando acontecer, milhares de anos atrás, para que quando isso venha a acontecer, você creia. Então a gente deve olhar para a profecia como uma fonte de fé. Exatamente. Também, né? Uma fonte de fé. A gente vê acontecer algo que já estava previsto com muita antecedência e, poxa, agora é evidência fortíssima da fidelidade da palavra. Fazer a introdução do tema seguinte agora, né? Que é a sua parte sempre fazer, né? Que é exatamente isso aí. Por que então boa parte da população não crê nessa forma? Por que boa parte da população quer tem um outro tipo de interpretação das Escrituras? Se no contexto que nós estamos analisando aqui parece ser tão claro, tão simples. Não, óbvio, né? Tirou as palavras de minha boca, viu? Olha eu ia aí. perguntar, eu ia falar desse jeito aí. Ajuda a gente, homem, a conhecer isso aí. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, e o verso 20 e também o verso 21. Daniel, capítulo 2. Isso, o verso 20 e o verso 21. Ok. A gente vai ver mais uma vez a mão poderosa de um Deus agindo por trás, na marcha e contramarcha da história deste mundo. Tem a mão poderosa do nosso Deus. E aqui diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Por que eu escolhi esse texto? Esse texto, ele fala muito acerca da visão que nós, adventistas do sétimo dia, temos de como interpretar as profecias de Daniel e também do livro de Apocalipse, que são complementares. Nós seguimos um método chamado historicista, ou gramático histórico. Qual que é a diferença aí, já respondendo ao que o pastor Wallace falou? A introdução. Querido. Exatamente, na introdução dele. Algumas pessoas, elas têm a mania de pegar as profecias do livro de Daniel e também do livro de Apocalipse e trazerem para um tipo de interpretação equivocada. Então, existem vários métodos interpretativos. Primeiro, futurista. Então, eles pegam as profecias de Daniel e dizem: não, tudo isso aqui ainda vai acontecer, nada disso aqui aconteceu ainda. O segundo método, diríamos o preterismo. Não, está tudo no passado, isso aí nada se aplica a nós hoje. Tem o idealista, que ele espiritualiza tudo. Não, isso aqui tudo é simbologia espiritual, okay. Enfim. E tem o método historicista, que é o método que a gente segue e que justamente estes versos que nós lemos demonstram isso. Por quê? Porque a gente vai perceber que ao longo da história, como disse o verso, é Deus quem vai conduzindo. Ele coloca reis, ele tira reis, é ele quem vai conduzindo a história. Nada acontece sem a vontade dele. Ok. Então você vai perceber, por exemplo, com a queda de Babilônia, e aí a ascensão do Império Medo-Persa, você vai ver Ciro sendo utilizado por Deus. Até no próprio livro de Isaías vai mencionar: Ciro, meu pastor, está fazendo o que eu mando. Quer dizer, uma profecia que foi dita muitos anos antes de Ciro nascer, cita até o nome dele. Sim. E dizendo o que ele faria. Então você vai ver depois na sequência, conforme o próprio Daniel dá a interpretação, depois do Império Medo-Persa, aí vem o Império Grego, depois vem o Império Romano, depois vem a divisão dos reinos. Me permita contar rapidamente, em 2 minutinhos, uma história que está no livro Mil Cairão ao Teu Lado. Ali
na época da Segunda Guerra Mundial, um dos soldados, ele era um irmão adventista, ele pediu para que fosse desarmado. O livro é muito interessante, você pode adquirir na Casa Publicadora Brasileira. Fala de novo o título do livro. 1000 cairão ao teu lado. Ok. Isso, é o irmão Hazel. Então, ele contando a história, como ele na Primeira Guerra Mundial não era ainda adventista e ele era muito bom na pontaria, na Segunda Guerra Mundial ele já havia se convertido, ele era um alemão e agora ele estava com medo de usar a arma para matar pessoas. O que ele faz? Ele pega e pede para tirar a arma e ele manda fazer uma de madeira, pinta e ele fica usando aquilo ali. Bom, no decorrer do livro a gente percebe ele passando por vários momentos de tribulação, mas o coronel, o chefe dele, o indivíduo que estava acima dele, disse: eu quero que você fique como meu guarda-costas pessoal, porque você é o melhor na artilharia, você é o bom da pontaria. E ele não fala nada, mas durante o livro todo, não quero dar spoiler já dando, eles são os únicos que saem ilesos. Mas eu acho muito interessante uma parte em que esse coronel vai conversar com ele sobre Bíblia, e ele diz: você sabe que nós estamos lutando uma guerra perdida? E ele diz: por quê? Porque aí ele puxa o livro de Daniel. O que você era antes de vir para cá? E aí o coronel diz: eu era professor de história. Aí ele abre o livro de Daniel e começa a folhear e vai mostrando: olha, Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma. Percebe que os reinos foram divididos? Sim. Nunca mais haverá um reino que dominará o mundo inteiro. A guerra, o que Hitler está portanto, tentando fazer, ele não vai conseguir. Verdade. Esse terceiro Reich, como ele fala, não vai acontecer. E aí ele disse: olha, isso é considerado traição, você não fala isso para ninguém, mas fica quieto, viu? Mas não vou falar para ninguém não. Eles eram amigos e ele não fala, e de fato nós sabemos o desfecho da história. Ou seja, antes de a guerra terminar, aquele irmão já sabia. Sim. Nós estamos lutando uma guerra perdida. Sim. Por quê? Tão somente porque ele tinha um conhecimento de que a profecia ela vai se cumprindo ao longo da história. E do jeito que Daniel falou que aconteceria, os impérios iam caindo, iam levantando, foi acontecendo ao longo da história. Então nós adventistas não olhamos para o passado e dizemos: todas essas profecias estão lá. Ou olhamos para o futuro e dizemos: não, todas as profecias estão ainda por se cumprir. Não, nós entendemos que as profecias elas vão acontecendo ao longo da história. Ok. E naturalmente a mão de Deus está por trás desses eventos. A gente percebe isso também mais recentemente aí, no caso da União Soviética, por exemplo, onde muitos imaginavam como que a profecia vai se cumprir se nós temos dois grandes impérios. Nós temos os Estados Unidos de um lado, nós temos a União Soviética do outro, são duas superpotências, e de uma hora para outra vem aí a perestroika e a União Soviética vai se dissolvendo se tornando em pequenas ali repúblicas, outras ainda continuam no socialismo, mas não se tem mais o perigo, né? Assim como aconteceu com Hitler, que imaginando que poderia, e aí a gente percebe também o texto da palavra do Senhor, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, querendo algo que era impossível de acontecer. Napoleão também tentou, né? Exatamente. Agora, não seria bem mais simples se a palavra do Senhor fosse estudada? E agora imagina se ele tivesse uma visão preterista ou uma visão futurista. Ele não teria ciência nenhuma de que aquela guerra poderia ter vitória. Sim. Ou não, né? Sim. Porque todos esses eventos ficaram no passado, então aquilo ali podia acontecer, ou todos os eventos ainda são para o futuro. Mas como ele tinha uma visão historicista, a visão bíblica, então aí ele diz: puxa, essa guerra é uma guerra perdida. Ele já sabia antes mesmo da guerra terminar, tão somente por seguir o método correto de interpretação. Porque é até um método que torna a interpretação do livro de Daniel mesmo viável, né? Quando ele fala das 2.300 tardes e manhãs, quando fala das 70 semanas, dos 490 anos que estariam sobre o povo para rever a sua trajetória, né? E esses princípios, essas informações todas se ajustam também dentro de um princípio dia-ano, onde na profecia cada dia a gente relativiza ele como sendo um ano. Exato, né? Exato. Na profecia. Dentro das profecias apocalípticas a gente vai encontrar esse princípio. As profecias apocalípticas, exatamente. A gente vai encontrar esse princípio de ano. Né? Deus fala de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias. Então nós estamos tratando ali de 2.300 anos. Quando ele fala de 70 semanas, nós estamos falando ali de 490 anos. Né? Então esse princípio de ano também é muito interessante. E é válido salientar que este não é um princípio
exclusivo da Igreja Adventista. Certo. Outros indivíduos que vieram antes de nós, né, reformadores, eles já trabalhavam com esta didática do princípio de ano. Certo. Né? Então, isso não é uma exclusividade da Igreja Adventista. E não são os nem adventistas é uma novidade que inventaram. nossa. Exato. Nem é uma novidade Algumas pessoas nossa. dizem, porque os adventistas... Não, nós não inventamos nada. Né? Nesse sentido do princípio de ano, historicista, ele já vem desde os reformadores. Ok. Né? E a história está aí para comprovar. Exato. Que dentro desse estudo, dentro desse princípio, a profecia tem se cumprido. Se você sai dele e tenta um cumprimento literal desse tempo, aí você vai ter dificuldades Não chega a canto de nenhum. poder As datas não harmonizar batem. né, toda a sequência histórica. As datas não batem. Sempre fica ou faltando ou passando. E aí Quando você vai pro tenta-se, princípio de ano, né, fazer um arranjo, e aí sempre aparece aquela pergunta que não tem para onde correr. Né? Fica uma pergunta em aberto, por quê? Porque não se completou o tempo esperado. Diferentemente do Método historicista. que bate na cabeça, né, do prego. Tá. É aquela data cravada, não tem para onde ir. Muito Dia, tudo, exato. No princípio, em outros, se for literalista ali com o dia sendo dia mesmo, aí sempre sobra, falta, é assim. E fica complicada a conta. Muito bem. É duro terminar não, fazer o intervalo, corrigindo. É duro fazer o intervalo quando a gente está numa discussão tão gostosa, tão fácil, tão fluida. Nós vamos para esse intervalo, é 1 minuto só. Continuamos esperando você no nosso retorno. Então, não saia daí, eu espero você. Muito obrigado porque você continuou neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju nas redes sociais. Nós estamos hoje no primeiro encontro da primeira temporada em 2020 dos estudos da lição da Escola Sabatina. Nessa temporada, nós estamos estudando o livro de Daniel e hoje nós estamos estudando o tema da leitura à compreensão. A gente quer conhecer primeiramente os princípios e a estrutura do livro para que em seguida a gente possa abordá-lo com mais profundidade. Então, nessa lição de hoje, nós já vimos a sua estrutura quiástica, a sua estrutura didática, nós já vimos também os métodos de interpretação, e já vimos que estamos usando o método historicista, mas precisamos continuar a entender um pouquinho mais a respeito do livro de Daniel. E eu vou aqui ao pastor Wallace, diz para a gente, pastor, esse livro ele tem relevância hoje, porque foi escrito tanto tempo atrás, né? Como a gente já falou, suas profecias já se cumpriram, suas profecias de data, né, históricas. Por que a gente tem que estudar ainda? É interessante essa pergunta, Delman, porque nós estamos vivendo numa época do descartável. Aquilo que servia para mim até a semana passada, hoje já não serve mais. Hoje nós vemos um avanço estupendo da tecnologia, né, e dos sistemas de informação. E como é que algo que foi escrito há 2.500 anos atrás pode ter alguma relevância no nosso cotidiano? Eu escolhi um texto para poder introduzir esse assunto, que está lá no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, né? O livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 6. Se nós pudermos colocar na tela. Lá. Isso. Malaquias. Capítulo 3, verso 6. Ok. Malaquias capítulo 3, verso 6. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, então abra sua Bíblia. Malaquias capítulo 3, verso 6. Podemos ler, pastor? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós vemos aqui que o nosso Deus, ele não está preso ao tempo. O nosso Deus, ele é eterno. Então, o que são 2.500 anos para a eternidade? É uma conta difícil que a gente não entende muito bem a eternidade, né? É algo estranho para a gente, mas de qualquer forma, o todo para 2.500, penso que é. Então, nós vemos que aquilo que foi dito, foi escrito por Daniel, né? Foi dado pelo Espírito Santo para ele,
Hoje, em nossa época, em pleno século XXI, com todo o avanço que nós possuímos, ele é algo que nos consola, nos conforta, nos dá esperança, porque nós vemos a maneira pela qual o Senhor, ele tem conduzido o curso da história da humanidade. As dificuldades, as adversidades, os problemas, às vezes até a falta de esperança de uma circunstância, né? A lição trata aqui não apenas de Daniel, mas fala de José, fala de Esther. Como Deus age? Quem, na sua melhor intenção, poderia imaginar que alguém que é levado cativo, preso, escravo, iria se tornar um grande, um poderoso de uma nação e iria trazer a libertação para o seu povo? Isso demonstra que Deus está no controle da situação. Certo. Né? Nós vemos um outro aspecto aqui também, que a própria história, ela não acontece ao léu. Assim como a palavra do Senhor foi estruturada, organizada, a história também se encaminha para um propósito. O propósito da volta do Senhor Jesus. Ok. Por que os bons sofrem? Por que tanta maldade? Por que isso? Por que aquilo? Tudo isso está inserido dentro de um grande conflito. Jó não entendia o que aconteceu com ele. Como? Alguém que é íntegro, reto, temente a Deus, procurava se desviar do mal, intercedia por seus filhos, de repente é acometido de doenças, enfermidades, perde o seu patrimônio, perde a sua família. E agora então, parece tão simples a gente dar um pulo na história de Jó, né? Passa ali do capítulo 1, 2 e vai logo para o 42, onde tudo é restaurado. Mas e todo o suplício que ele enfrentou? Todos os problemas e as dificuldades que ele também tem. Então nós vemos que Deus, ele não está nos deixando, como existe a teoria também, né? De que Deus nos criou e foi embora. Nos deixou a própria deísta, sorte, né? Teísta. Que vocês agora se virem. Eu fiz a minha parte, foi criar vocês. Não. Agora é com vocês. Deus, ele não só olha por nós, como ele está conosco. O livro de Daniel deixa isso muito claro. O livro de Daniel, ele tem essa preocupação de mostrar este Deus soberano e este Deus presente. Não é somente ele construir a história, ele saber a história, ele determinar como a vinda de impérios e a saída de impérios e as profecias cumprirem-se ao pé da letra, mas a gente observa esse Deus que tinha o domínio sobre coisas tão gigantescas como os impérios, ainda assim se preocupar nos detalhes da vida de Daniel e descer até a fornalha para estar com os amigos dele, descer até a cova dos leões para estar com ele. Quer dizer, é um Deus que está tirando o império babilônico inteiro, gigantesco, colocando o império medo-persa. Você diz, puxa vida, que trabalheira para ele. Isso é nada. Mas ao mesmo tempo que Deus está cuidando de assuntos tão grandiosos, Tão macros, né? Olha ele lá cuidando de Esther, olha ele cuidando de, como o pastor Wallace falou, cuidando de José, que vai vendido como escravo, como um Zé Ninguém, chega lá, não sabe a língua, não sabe nada, com 17 anos, coitado. E aí Deus chega e diz, espera aí, você é fiel a mim, vem cá filho, eu vou tirar você do poço da humilhação, eu vou tirar você de lá da prisão e vou te colocar no trono. Depois do faraó, você manda no Egito todo. Daniel, a mesma coisa, né? Vou tirar você desse escárnio de escravo e vou te colocar como uma pessoa importante no reino. Relembrando um pouquinho da lição do trimestre passado, né, a lei de Esdras e Neemias, quando o povo é levado cativo e os utensílios da casa do Senhor são levados, e de repente, num banquete, numa orgia, esses utensílios são utilizados. O Senhor então não tolera. Intervém de uma forma miraculosa, que as pessoas ficam sem entender. O que é? Será que nós bebemos demais? Tem uma mão escrevendo na parede. Mas espera aí, não está só escrevendo, nós estamos compreendendo o que está escrito ali. Espera aí, está escrito que a gente já era, né? Caiu a casa. É o Deus do macro, é também o Deus do micro. E aqui vale uma ressalva para o nosso querido telespectador. Às vezes a gente olha para a história e pensa assim, puxa vida, Deus ele está tão preocupado com tanta coisa, tem esse universo todo para cuidar, tem tanta coisa tão mais importante. Eu acho que Deus ele não olha para mim. Querido, entenda,
Deus, ele se preocupa com as coisas grandes do universo, mas ele vai até a fornalha para estar com você. Ele vai até a cova do leão para estar com você. Ele se preocupa com os mínimos detalhes, porque Deus é um Deus grande. Ele é Deus das coisas gigantescas, mas Ele é Deus também dos pequenos, dos oprimidos, daqueles que perecem, daqueles que padecem necessidades. Por isso a gente poderia dizer que o livro de Daniel é um livro contemporâneo, apesar de falar de coisa tão, né? A gente viu também hoje, acho que no primeiro bloco, o foco, o centro do livro de Daniel, ser Jesus Cristo. Então, quem lê o livro de Daniel não conhece apenas de história, né? Entendeu? Não é um livro de história. Você está ali conhecendo o caráter de Deus, né? E sabendo a sua vontade, o seu interesse em cuidar de nós, em dirigir o curso da história e em nos dar uma rota, né? Nos avisar, como também foi lido aqui pelo pastor Wallace, que ele citando o próprio Cristo no seu encontro com os discípulos na Santa Ceia, dizendo: eu estou falando que é para que vocês creiam. Quando acontecer, vocês creiam. Então ele foi escrito, não foi escrito por causa de Deus, nem por causa de Daniel. O livro de Daniel foi escrito por nossa causa. E em Malaquias ele ratifica isso, como nós lemos agora há pouco, né? Ele diz: eu não mudo. Sim. Então, apesar do momento que ele diz que não muda, nós podemos dizer sim que Daniel é um livro para os nossos dias. Porque tudo aquilo que aconteceu na época de Daniel, é claro que guardadas as devidas proporções e também o avanço da sociedade, da tecnologia, né? Nós vemos que Deus está no controle, está no comando, apesar de que o homem imaginar que tudo está acontecendo por ele. Eu queria ler só duas linhas aqui de um livro que é citado aqui, só duas. A citação é grande, mas tem duas linhas aqui, Delman, do livro Educação, página 173, que diz assim: olha, nos registros da história humana, o crescimento das nações e a ascensão e queda de impérios aparecem como dependendo da vontade e das façanhas do ser humano. Ou seja, nós, humanos, imaginamos que somos bons, que somos os caras, que podemos fazer e acontecer. Aí você vem com títulos, você vem com propriedades, né? Você vem com poder, mas como foi dito anteriormente no texto Daniel 2, 20 e 21, né? Tudo isso é dado, é concedido e é permitido por Deus. E na hora em que ele achar que não dá mais, ele vai tirar. Dentro ainda dessa perspectiva que o pastor Wallace apresentou e a pergunta que você fez, se o livro de Daniel ele é relevante, contemporâneo, sim, o próprio livro de Daniel responde no finalzinho do livro, no último capítulo, verso 9, diz: vai Daniel, encerra essas palavras e sela estas palavras até o tempo do fim. Então o próprio anjo diz para Daniel: essas palavras serão melhores compreendidas no tempo do fim. Sela as palavras que é para o tempo do fim. Ou seja, se existe um tempo em que o livro de Daniel é atual, é agora. É agora. E no cumprimento, Perfeito, no desenrolar das profecias, nós vemos que esse tempo do fim se encerrou em outubro de 1844. De lá para cá, nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Ou seja, esse material, esse livro, esse estudo, mais do que para qualquer outro momento da história, ele é adequado e é ideal para agora, para hoje. Além disso, pastor Eliazar, a igreja adventista, eu penso que não são tantas igrejas que dão esse valor à interpretação e à análise de livros proféticos como Daniel, o Apocalipse e etc. Existe uma ordem bíblica para que a gente dê atenção à profecia? Ah, sim, existe sim. Eu gostaria inclusive de ler com os amigos o que está em Abacuque. Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2. Abacuque também é um livro profético, né? Isso, e o verso 2. É um livro dos profético. profetas pequenos, né? Assim como a gente... Não é isso? Né? Na Bíblia. É um dos profetas menores aqui. Você, amigo internauta que está nos acompanhando, se você não conseguiu encontrar o livro de Abacuque ainda,
eu vou lhe dar uma dica. Não é um livro tão usual, né? Então vá lá para o último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, e vai voltando folha por folha. Rapidinho você vai achar Abacuque capítulo 2 e o verso 2. Então há uma orientação aqui profética em Abacuque 2, verso 2, que diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. A igreja adventista, ela tem essa preocupação, né? A preocupação de que as profecias elas sejam bem compreendidas ao longo do tempo, de que as profecias dadas a Daniel e também a João no livro de Apocalipse, elas sejam bem compreendidas para este tempo. Como foi mencionado agora há pouco, nunca foi tão atual a profecia, ou melhor, o livro de Daniel. As profecias que são contidas ali, elas nunca estiveram em tanta evidência, tanto que as maiores ênfases no estudo do livro de Daniel começa justamente, como o pastor Wallace falou ali, na questão do tempo do fim, 1700 e alguma coisa, certo. Quando Isaac Newton, um grande matemático, mas também um excelente cristão, sim, e ele gostava de estudar as profecias de Daniel, escrevendo um livro, eu tenho esse livro inclusive, As Profecias de Daniel, muito interessante. Então, escrito por Isaac Newton. Escrito por Isaac Newton. Ele foi inclusive um dos primeiros a demonstrar que já existia algo importante para acontecer em meados de 1843, 44 por ali. Não é uma prerrogativa de Guilherme Miller, não. Certo. Já outros no passado vieram. Então, quer dizer, desde então, as profecias do livro de Daniel começam a ser estudadas e entendidas, porque até então, como o próprio livro diz, estava selada, estava encerrada. Mas a partir então do que nós entendemos, começa o tempo do fim, este livro começa a ser estudado. E a orientação profética é essa: coloca na tela, se fosse escrita hoje, né, porque lá no livro de Abacuque diz escreve em tábuas, acredito que se fosse hoje, coloca na televisão, coloca no telão aí, bota no internet, vai no WhatsApp, mas escreve, fala da profecia, e para que todos leiam. E eu acho que é exatamente esta a proposta da Igreja Adventista. Para que existe TV Novo Tempo? A TV Novo Tempo não existe para fazer as pessoas simplesmente felizes ou para passar o tempo, né, para ter um passatempo em casa, mais um entretenimento. Não. A proposta da Igreja Adventista em tudo o que faz, seja na escola sabatina, TV Novo Tempo, né, em tudo que a igreja coloca a mão para fazer, a proposta aqui mesmo é nesse essa. Canal que a gente está... Exatamente, este momento aqui é para quê? É para que torne a profecia legível, para que as pessoas entendam, para que as pessoas que estejam passando mesmo correndo olhem e digam, puxa vida, eu preciso desse momento, eu preciso entender também, eu quero estudar mais sobre a Bíblia. Eu queria, pastor Wallace, agora que a gente está encerrando aí, em 1 minuto, faz uma mensagem aí, manda uma mensagem para os nossos amigos internautas. Nós vimos durante essa lição que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Às vezes nós passamos por momentos bastante delicados. Nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro e imaginamos que estamos sozinhos. Não temos onde nos apegarmos, a quem nos apegarmos. Mas eu acredito que durante esses minutos que nós passamos aqui, a palavra do Senhor foi bem clara e direta. Ele disse para nós que não muda. Ele disse para nós tudo que estava por acontecer e mais. Ele confirma que vai estar conosco. Se você está enfrentando uma fornalha, se você olha para um lado, olha para o outro e vê um leão querendo te devorar, não se assuste. Creia, busque ao Senhor e você vai sentir a presença dele ao teu lado, te ajudando a vencer nessas batalhas. Deus seja louvado. Deus abençoe a você e a sua família. Pastor Eleazar, em 1 minuto. Bom, como esta foi uma lição introdutória, nós tivemos aí um panorama geral do livro de Daniel. Aquilo que mais ficou gravado no meu coração foi exatamente esta mesma impressão que o pastor Wallace apresentou, de que ao longo da história, a condução de reinos na queda de outros reinos e nestes aspectos tão macros, o nosso Deus está presente, mas Ele é presente também nos aspectos mínimos da nossa vida. Deus, Ele se preocupa com detalhes.
desde a estrutura de um livro. Deus se preocupa na forma como o livro vai ser escrito, em que idioma vai ser escrito, em qual estrutura, como nós apresentamos, a estrutura quiástica. Para que isso? Porque Deus é detalhista. Então, um Deus que está tão preocupado e cuidando de um universo tão gigantesco, Ele também se preocupa com os mínimos detalhes. Ele não está alheio às suas necessidades. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Deus não está alheio àquilo que você passa quando está sozinho lá no seu quarto. Ele vê cada lágrima que cai. Ele vê cada sofrimento. Ele sabe quantas vezes o seu coração bate por dia. Deus, Ele se preocupa com os mínimos detalhes, porque o nosso Deus é Deus do macro, mas Ele é Deus também do micro. Deus, Ele é Deus das pequenas coisas. Muito obrigado. Gente, nós estamos encerrando o primeiro ponto de encontro da primeira temporada de 2020. Felizes porque podemos entender um pouquinho mais a respeito do livro de Daniel, mas felizes também porque você esteve conosco durante todos esses momentos. Por isso, nossa gratidão. Muito obrigado a você que está na conexão desse que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju nas redes sociais. Muito obrigado à equipe de multimídia que se esmerou para produzir esse conteúdo e ele agora está à sua disposição. Obrigado ao pastor Eliazar, se esforçou para estar conosco e dispensou um tempo aí para a gente usufruir do que ele estuda, do que ele se prepara, do preparo todo que ele teve. Obrigado também ao pastor Wallace, os paulistas nos emprestando aí por alguns momentos, né? Vamos encerrar então, né, com uma oração. Por favor, pastor Wallace, dirija a oração para a gente. Bondoso Deus e excelso Pai, nós te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos a compreendermos a cada dia, a guardarmos no coração, mas principalmente que possamos crer na Tua Palavra, para que tenhamos, além do conforto e do consolo, a esperança de um breve reencontro. Que o Senhor dê a Tua paz. Amém. E a Tua graça sobre todos nós, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora você fica com o culto divino. Que Deus te abençoe.